Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui. A gente está esperando aqui a entrada da Ivana, teve um probleminha de energia elétrica lá em Goiânia, mas vamos aguardar só um momentinho para ver se ela entra, tá bom? Perfeitíssimo. Aí como que vai ser a dinâmica? Então, a dinâmica a gente está com um vídeo de um casal, mãe e filhos de Indiara, de uma alegria cristã, que eles fizeram. Pode ouvir? Você está conseguindo ouvir? Sim, tá só um pouquinho baixo assim. Tá, vamos consertando, vamos tentando ajustar o som. Aqui. Melhorou um pouquinho mais? Ficou melhor o Eita, som? com Melhorou? certeza. Um pouquinho para trás, aquele. Atrás? Sim. Só para poder ajustar a câmera. Deixa eu só ligar. Você ajudou? Se quiser vir para cá. A nossa tecnologia aqui, a gente fez um ajuste para você estar visualizando o nosso tempo também. E está visualizando as pessoas que estão vindo, né? Estamos também no canal do YouTube, tá conseguindo nos ouvir agora? Deixa eu só alterar um pouquinho, vou mudar a câmera posição aqui para ficar melhor. São os ajustes do técnico. Perfeitíssimo. Tô, tá? Tá dando para ouvir. Então, como que a gente programou? A gente vai passar um videozinho com a Alegria Cristã, pessoal de Indiara, aqui num município bastante distante do nosso, mas eles fizeram com muita alegria, né? Porque na nossa casa a gente não tem esse movimento, né, de alegria cristã. Então a gente buscou com os irmãozinhos lá de Indiara e eles fizeram assim com muita alegria para nós. Então a gente inicia com alegria cristã. A gente vai fazer a prece inicial, né, dar as boas-vindas para as pessoas que estão aqui. Você inicia a palestra e fará a prece final. Certinho? Perfeito. Mas e aí, Ivana? A senhora foi, Ivana? Então, vamos tentar ver se ela consegue entrar, né? Ela tinha me enviado uma mensagem que ela estava com um problema em Goiânia, tinha faltado energia. Hoje, em Itaberaí, choveu, assim, agora à tarde, torrencialmente. E aí, em Minas, está chovendo? Uai, que um cadinho bom, tá? Até um friozinho chique. É. Mas aí se ela entrar, aí a gente divide o tempo. Isso? Na verdade, ela vai só ficar um momento dando as boas-vindas para nós, porque essa atividade nossa é do Centro Espírita Cristo Redentor, numa atividade voltada para a nossa turma do MEP. Mas também a gente vai estar divulgando na internet e nós convidamos o pessoal da região, da nossa região, que envolve os municípios de Itaberaí, Taquaral e a cidade de Goiás. Então, eles estarão assistindo pelo YouTube, conectado nesse momento também que está iniciando. Então, ela faz as boas-vindas e ela vai ter que sair porque ela tem uma reunião. Então, a fala dela seria só mesmo para as boas-vindas, tá? A palestra, o tempo é todo seu. E a gente está, assim, muito feliz, muito feliz, muito feliz de ter você aqui, assim, né, com Meu a Deus. gente. Eu que fico agradecido pela misericórdia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí, Ai, tá na hora de começar, né? já está na hora de começar. Carlos, você coloca para nós aqui o vídeo, por favor? Deixa eu chamar o auxiliar técnico. Ele, podemos, já começou a gravar também? Já está no YouTube, estamos online já. Então, vamos lá. Então, eu gostaria de desejar aos que estão aqui, né, muito obrigada pela presença de todos, né? Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Vitor, muito obrigada por ter aceito o convite da sua encarnação, da sua reencarnação na Terra, vindo nesse momento em que a gente precisa muito, muito da sua presença, da sua palavra. Então, assim, o nosso agradecimento, as nossas orações e vibrações sempre para que você consiga, né, continuar trilhando esse caminho, né, de elucidação para nós.
Nós temos um irmãozinho aqui que costuma dizer que você veio direto do Ministério do Esclarecimento para nós, né? Então, assim, obrigada por ter aceito o convite da reencarnação e também por esse acesso, né, que a gente pôde ter. Para nós é motivo de muita alegria e nós nos sentimos, assim, imensamente felizes com a sua presença. Agora eu vou deixar o Carlos colocar a alegria cristã para você também conhecer os irmãozinhos lá de Indiara, tá bom? Aí a gente volta com a oração. Vamos tá? alternando um pouquinho aqui, Victor. Olá, pessoal, tudo bem? Quero aqui agradecer, primeiramente, Jaqueline, que hoje está representando a casa, né? Que é o Centro Espírita Cristo Redentor de Itaberaí. Agradecer também esta oportunidade, muito assim, eu sinto muito assim, grandiosa, muito feliz por essa oportunidade da gente poder estar representando aqui também o Centro Espírita Vicente de Paula, de Indiara, Goiás. Ele fica na 18ª Regional, né? E a Jaqueline nos fez esse convite e com muito prazer a gente aceitou nessa proposta, porque trabalhar para Jesus é maravilhoso. E a gente vai fazer também online, né? Porque é um grande prazer poder colaborar a arte através da música para este jovem, né? Que é o Vitor Hugo, que está aí palestrando, né? Falando sobre o tema A Fé, a Mãe da Esperança. Que coisa linda um jovem tá levando, né? A doutrina espírita através da comunicação. Isso é um prazer muito grande, que Jesus lhe ampare o Centro Espírita, que nos acolheu com tanto amor, né? E aí, pessoal, boa noite. Luiz Fernando aqui, filho da Janete, que faz parte, juntos fazemos a Alegria Cristã no Centro Espírita Vicente Paulo de Indiara, né? Estamos à distância também, eu e minha mãe, por isso a gente vai fazer um pouco desse vídeo também junto. Vamos colocar 2 musiquinhas, tá bom? Agradecer a todos os trabalhadores do Centro Espírita Cristo Redentor de Itaberaí e também a turma de estudo do MEP, tá? Muito obrigado, que Jesus ampare sempre o trabalho de todos vocês aí. Então vamos cantar 2 musiquinhas que vamos deixar aqui por enquanto pelo áudio. Quem sabe logo logo teremos a oportunidade de estar juntos presencialmente aí. Um abraço. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de outro jeito? Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que me olha. Seja assim tão pura, minha alma é tua. Me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os teus cabelos, faça dos meus olhos sempre o teu espelho. Deixe que esta noite eu traga uma canção. Deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de outro jeito? Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que me olha. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os teus cabelos, faça dos meus olhos sempre o teu espelho. Deixe que esta noite eu traga uma canção. Deixe que eu te guarde no meu coração, porque nós amamos vocês. Meu Senhor,
da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Dai-me força nos caminhos pra lutar e vencer, transformando todo espinhos em flores do meu viver. Pai, não te esqueça de mim, das bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. De paz e de amor sem fim. De paz e de amor sem fim. Sempre nos espelhar aos bons amigos, aos nossos mentores, aos mentores espirituais desta casa, Dr. Eurípides Barçanufo, a senhora Ana Neres, o nosso agradecimento por esta oportunidade. Pedimos, como eternos pedintes que somos, que possamos absorver deste momento de grande aprendizado para todos nós. Rogamos à espiritualidade amiga e aos mentores espirituais do nosso palestrante desta noite, este menino, como assim ele insiste em ser chamado, na condição de aprendiz, de eterno aprendiz, como exemplo para todos nós, que devemos sempre buscar no estudo, nas elucidações das obras codificadas por Kardec, a condução para as nossas vidas em dias atuais, nos dias de tantas lutas e pelejas que às vezes nos sentimos enfraquecidos na fé. Então, que esta palavra possa servir de vigor aos nossos corações, de encorajamento às nossas almas ainda tão falhas, para que possamos buscar o melhoramento de nós mesmos, buscando em nosso íntimo a melhora um cadinho de cada vez, como diz o nosso querido Vitor Hugo. Muito obrigada por esta família que nos acolhe a cada dia como irmãos espíritas que somos. Obrigada pela reencarnação que nos possibilita esses encontros de almas afins. Muito obrigada pelo trabalho nos centros espíritas como farol para as pessoas que tanto necessitam. Obrigada, Jesus, por cada dia que nós temos neste planeta Terra. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos dá todos os dias. E que assim seja. Meu querido, a palavra é com você. Sinta-se à vontade em casa e nós te esperamos aqui, hein? Viu? Pois é, depois eu só queria trocar no final uma ideia com a senhora sobre a data que a gente marcou, só para tirar umas dúvidas. 7? E quanto tempo que é mesmo? Que eu sempre me perco na hora. Então, nós temos a noite inteira. Vai estar marcado até 8h30 na sua agenda, tá bom? Tá, E lembrando que tem um da pressa para vocês, tá? tá bom. Vamos lá, então. Eu agradeço de todo o coração a bondade de nos acolherem aqui. Eu espero que seja uma noite de muita paz.
os nossos espíritos consigam verdadeiramente sentir a presença do Divino Amigo, que não se faz longe, mas junto de nós. Nessa prece tão linda, nas músicas que nos entoaram tanta alegria, preparando-nos o espírito e o sentimento, que a gente possa conversar um bocadinho sobre fé. Fé, a mãe da esperança. E é bastante curioso, né? Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem intitulada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. É uma mensagem que foi assinada por José, espírito protetor, em 1862. E essa data é curiosa, em 62. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi publicado em 64. Então, Kardec ele foi reunindo muita coisa que ele foi recebendo durante um tempinho aí bom, e nas férias entre aspas, que ele tirou, ele se dispõe a escrever essa obra magistral. E é muito curioso porque quando a gente observa a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro tem Kardec comentando alguns versículos bíblicos. E depois é que ele dá voz aos espíritos. Só que se a gente for olhar com um pouquinho mais de atenção, muitas vezes os comentários que ele traz estão relacionados às mensagens que ele traz, ele coloca depois. Então, essa, por exemplo, que é dada pelo Espírito José, e os pilares que estruturam essa mensagem, eles estão de forma muito explícita quando nós nos deparamos com os itens 3 e 4 da primeira parte desse capítulo 19, que é o poder da fé. Kardec vai na fonte, no pensamento dos espíritos, inclusive para escrever os seus próprios. E eu gostaria aqui, antes da gente comentar um pouquinho dessa mensagem do José, de trazer essa perspectiva de Kardec, porque ela vai sintetizar de uma forma tão profunda aquilo que os espíritos, as mensagens que os espíritos vão trazer depois, não só de José, mas também é daqueles que vêm em seguida. E no item 3, a gente vai ter uma definição de fé, que é interessante também. Se a gente for olhar essa definição, ela se aproxima da mensagem a fé humana e a fé divina, que é do espírito protetor dado em 1863. Se a gente for colocar em paralelo, a maior parte dos comentários de Kardec ele nunca faz sozinho. Ele está muito bem amparado. Ele estuda profundamente os alicerces do pensamento dos espíritos para que ele tenha condições de construir alguma coisa. E isso é indispensável. À medida que a gente vai olhando, para a gente perceber a coerência. Kardec, ele, de certa forma, não agiu sozinho, apesar de ser um livro, se considera que ele tenha se isolado um pouquinho, mas ele não estava sozinho. O Haroldo, até na última live que ele fez agora, em comemoração dos 10 anos de NEP, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa do Evangelho, ele falou que, trouxe uma metáfora interessante, que o Evangelho seria o primeiro NEP fundado, o primeiro núcleo de estudo e de pesquisa que a gente tem no Espiritismo, porque a gente tem Kardec comentando e os espíritos também. Ele traz alguma coisa, mas os espíritos estão aí contribuindo. Então, é um espaço didático, de aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, que ele é composto de várias vozes, ele guarda a unidade de lições muito significativas. E como Kardec ele é bastante pedagógico, ele foi costurando esses pontos. Eu acho que os itens 3 e 4 eles vão servir para a gente pensar nessa fé, essa mãe da esperança. E quando a gente pensa de mãe, a esperança como aquilo que é gerado através da fé. Uma esperança que
ela surge através das bases da fé. E aí Kardec, então, vai dizer, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Olha a definição que Kardec trabalha. Entende-se fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa. A gente estabelece um objetivo e alimenta uma certeza que a gente vai chegar nesse objetivo. Então, essa definição, ela é bastante simples e ela perpassa a nossa vida, porque a todo momento a gente está ajustando a nossa rota em favor de objetivos que a gente tem. Então, se eu estou na faculdade, eu já tenho logo uma meta, né? Antes do primeiro dia, a gente já está trabalhando com a meta de sair formado. Quando a gente fala de um empreendimento, de um emprego, a gente já vai estabelecendo metas, já vai estabelecendo objetivos, e essa certeza que a gente nutre de alcançar essas metas, esses objetivos, Kardec está colocando como fé. Mas ele não está trabalhando sozinho, ele está trabalhando na definição do espírito protetor, na lição A Fé Divina e a Fé Humana, que é o espírito protetor que vai dizer que a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. A fé é como que essa força que nutre o coração, né, concedendo a oportunidade de chegar a esse destino futuro, aquilo que, de certa forma, o homem idealiza. E aí o espírito protetor até vai colocar que, a depender dos objetivos que a gente tem, das metas que a gente tem, a fé vai ser humana ou vai ser divina. Porque se, de certo modo, ela está relacionada a aspectos mais materiais, a objetivos tão somente materiais, é uma fé humana. Porque a gente vai estabelecer essa certeza visando um objetivo tão somente material, que é possível, né? Uma pessoa, quando abre um empreendimento, ela muitas vezes se rasga de fé, porque ela busca com tanta vontade atingir determinado sonho, determinado empreendimento, e ela vai se doando. A certeza que nutre ela em todo esse processo é a fé. Ela é, então, uma ferramenta neutra que está à disposição do espírito. E, de certo modo, ela está, vamos dizer assim, tanto na natureza, algo que Emmanuel vai comentar no Pensamento e Vida, que a fé perpassa o reino da natureza, quanto também no homem, que está na criança, que quer andar, que deseja ter equilíbrio. É a certeza de que ela vai poder andar, que vai dando ela sustentação para que, mesmo caindo, ela não perca ali o foco, a diretriz, essa força. E Kardec ainda diz mais a respeito dessa fé. Ele coloca que ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, no coração que a fé começa a ser despertada, um efeito direto da fé, lucidez. A pessoa alcança uma lucidez. E essa lucidez, ela vai ajudar em qual sentido? A pessoa em pensamento, ela consegue, né, entender os meios de se chegar aonde ela deseja. A gente poderia dizer, metaforicamente, que o efeito dessa lucidez que a fé gera é como se o presente e o futuro eles se unissem num contínuo. A fé, ela rasga o tempo, nos ajudando a perceber esse caminho que a gente vai chegar no futuro. E de tal modo predomina no nosso coração uma certeza que é como se a gente já estivesse lá. Porque nos nutre uma segurança para caminhar tão forte que é como se o tempo não existisse e a gente penetrasse na eternidade. Então, é um momento de presença profunda que a gente experimenta dentro de nós. E os meios que a gente vai precisar se utilizar, né? Os caminhos que a gente vai precisar percorrer, nessas horas são como que desvendados. A fé levanta o véu da vida.
e nos permite penetrá-la na sua essência mais profunda. Então, ela é um elemento muito, mas muito determinante no progresso do espírito, porque a gente utiliza ela para tudo. Às vezes a gente só não se dá conta, ou às vezes a gente não tem se utilizado, talvez nas circunstâncias que a gente mais precisava. Às vezes a gente usa para determinados casos e esquece de usar para outros. Mas ela oferece condições ao espírito de nutrindo essa certeza, alcançar esses objetivos que se programam. Só que Kardec ele vai nos ajudar a pensar em alguns pontos interessantes ainda nesse item 3. Porque quando a gente fala de objetivo, aí que a gente pensa a questão da fé raciocinada e a fé cega. Tem pessoas que estabelecem objetivos, né, impossíveis dentro da vida, e aí é complicado, porque Deus pode fazer o impossível dentro do possível, mas não pode fazer o possível dentro do impossível. Existe uma diferença muito grande. Então, ele não vai derrogar uma lei, porque a gente tem por objetivo, né, nutrir a certeza de que a gente pode, de certa forma, vamos dizer assim, acabar com a gravidade. Não tem como, tem coisas que são incoerentes. E aí é um elemento muito importante que Kardec vai trazer. Quando ele fala que a criatura tem que confiar mais em Deus do que em si mesma, e em si mesma mais do que nos outros. Porque se ela tiver como norte a lei divina, ela vai construir parâmetros possíveis para situações desafiadoras. E não vai agir dentro, né, desse anseio, né, às vezes, muito cego. Porque essa cegueira, essa fé cega, ela nos leva para uma decepção. Porque a fé ela surge como certeza, que nos dá uma força para caminhar, que nos dá força, nos impulsiona para seguir adiante. Mas se o objetivo é falho, o que fica? A gente se frustra, porque é aquela pessoa que arranca desgovernada. A tendência dela se acidentar e se frustrar é muito grande, porque falta discernimento na maneira com que ela articula esses objetivos. Por isso que o Kardec, ele vai, depois desse parágrafo, ele vai começar dizendo assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, olha aonde essa fé robusta ela tem apoio na inteligência. É daí que surge o conceito de fé raciocinada. Porque a gente vai nutrir objetivos, a gente vai se utilizar dessa certeza, mas não vai ser em falso. Vai ser calcada num discernimento. Porque senão a gente vira joguete de sombra e aí a gente muitas vezes se torna presa fácil dos espíritos, porque a gente está tão certo de determinadas coisas que vira alucinação, a fascinação, que é um processo obsessivo complicadíssimo. As pessoas nutrem metas um tanto que equivocadas, sem fundamentos, e por isso, né, às vezes, entra em choque com a realidade. Essa fé que faculta a paciência, que sabe esperar, ela está calcada na compreensão. É porque é como se fosse um salto em distância. O salto em distância é uma das provas do atletismo. É aquela pessoa que ela tem um pedaço para correr e ela tem uma caixa de areia para pular. Então, ela corre, chega um momento que ela tem que pular. O que é a fé raciocinada? É a pessoa que compreende tudo, tem conhecimento de todas as coisas? Não. Mas é a pessoa que aposta na direção certa. Então, todo esforço que ela faz na direção correta. Ela, de tal forma, entende como as leis divinas funcionam.
na onde ela aposta vai trazer para ela um resultado, um feedback positivo, porque ela não está agindo a despeito de tudo. Ela está consciente do que ela pode esperar da vida. Então, é quando você faz o percurso certo, mas você entende, olha, tem coisa que eu não vou entender. Então, você nutre a certeza que mesmo não tendo total dimensão das coisas, por você ter ido na direção mais correta, você vai ter condições de alcançar determinados objetivos e metas que você coloca. Fé raciocinada, por isso, é quando a nossa inteligência nos ajuda a entender o que a gente pode esperar da vida e o que a gente não pode esperar dela. A gente se calca na realidade. A gente vai lá naqueles atributos da divindade. A gente começa a estudar um pouquinho sobre, né, a forma que a vida está organizada, e isso vai nos oferecendo alicerces para que a gente possa dar o salto. Então, tem coisas que a gente sabe que é possível, tem coisas que a gente vai conceber que elas não são possíveis. E tem coisas que, às vezes, mesmo a gente querendo que elas aconteçam, pode ser que elas não aconteçam. E aí que é importante, quando a gente pensa sobre fé, a gente tomar um cuidado muito grande, porque pensemos na cura de alguma enfermidade. A fé pode gerar a cura de uma enfermidade? Pode. E uma pessoa tendo muita fé pode não ter o seu corpo curado? Também pode acontecer. E, de certa forma, né, às vezes gera uma frustração. Você, às vezes, passa por um tratamento de cura, você faz o tratamento do passe e pensa, não, eu quero me ver livre disso. Eu não gostaria de estar mais com isso. E, às vezes, gera uma quebra de expectativa quando o que a gente suponha que poderia acontecer não acontece. Então, às vezes, a gente faz as coisas tudo certo, esperando que a vida nos retribua de algum modo. E aí vem uma certa decepção. Então, em assuntos de fé, a gente precisa, às vezes, ficar muito, mas muito atentos. Porque, por vezes, manifestamos-nos como crianças, em termos de sentimento e pensamento. Às vezes, numa lógica muito material. E a gente começa a barganhar com Deus, quando, na verdade, esse relacionamento, através da fé divina, ele se dá de uma outra forma. Porque quando a gente pensa naquilo que o Criador pode oferecer para os espíritos, ele vai com certeza ajudar no plano material todas as almas. Mas, igualmente, o próprio funcionamento da vida nos fala sobre a lei de transformação ou destruição, como a gente queira chamar. E tem coisas que, às vezes, não vai sair do jeito que a gente tinha programado. Às vezes, a gente estava orando por um parente que estava enfermo. E aí, de repente, ele desencarnou. Mas será que faltou fé? Às vezes não. Compreensão sobre esses objetivos superiores que existem nas entrelinhas da vida. Não se trata uma punição, não se trata ali de abandono. É porque, para além do desejo que a gente apresenta, para além do anseio que a gente nutre, existem outras variáveis no processo. E quando muitas vezes uma prece que a gente faz não é atendida, não é porque, de certa forma, o Criador não nos percebeu aquilo que a gente estava, né, suplicando interiormente. Porque uma das coisas que a doutrina faz, quando nos ajuda a perceber Deus por toda parte, que implicitamente está dizendo? Olha, ele também percebe todas as coisas. É algo que Kardec, na Gênesis, ele vai discutir muito. Essa presença divina na criação, ela nos fala desse contato direto que a gente tem, porque a todo momento a gente relaciona-se com o Criador e com as pessoas, mas com Deus em todos os espaços, não tem um lugar que a gente não vai se relacionar com Ele. E por isso a gente é levado a considerar nesse processo que, diante do que a gente anseia, a gente precisa talvez refletir com mais maturidade sobre as coisas. Porque não é errado em ponto algum, né?
Jesus, quando pensa, nos ajuda a formular, né, algumas reflexões a respeito de fé, desse relacionamento com a divindade, ele oferece nos pontos fundamentais para que a gente possa pensar, né, nesse desenvolvimento desse relacionamento diário. Mas, às vezes, a gente se frustra ou, às vezes, a gente vai perdendo esse brilho, essa espontaneidade na vida, porque a gente não vai encontrando como que ah, o atendimento das demandas que a gente tinha apresentado. E é realmente frustrante. É realmente, muitas vezes, desgastante, porque é um choque muito grande. Um choque muito grande entre o que a gente esperava e o que não, o que aconteceu. Às vezes gera uma crise de fé. Mas por que fulano de tal está fazendo tanta coisa, está se doando de tal forma e os negócios para ele, ao invés de estar melhorando, as coisas não estão caminhando como deveria? Um dos personagens bíblicos, por exemplo, que é mais citado e que, sem uma compreensão mais justa, parece até brincadeira do poder divino com ele, porque o Jó. Como é que é, né? Se a gente lê a história dele, a gente às vezes fica, ué, mas, meu Deus, né? Para que isso tudo? Mas, e é por isso que quando a gente estuda as lentes da doutrina espírita, a gente é chamado a construir referenciais. Construir referenciais. E dos elementos principais a respeito de estar encarnado é sobre o próprio objetivo que a gente vem aqui. A experiência se constitui o objetivo primordial de estar encarnado. Passar pelas experiências, no dizer dos espíritos, pelas vicissitudes. Não é questão de, às vezes, ter feito tudo certo, não ter feito tudo certo. Um aluno que está na escola, ele não está recebendo dever de casa porque ele fez alguma coisa de errado. Às vezes faz parte do próprio processo pedagógico. São lições que a vida vai nos oferecendo. O fracasso nem sempre é porque o negócio realmente deu errado. A gente, às vezes, significa as experiências tão somente pelo viés humano, sem se dar conta nos sentidos que aquilo ali tem para a alma, num processo macro. Porque se a gente olha a experiência de uma alma numa dada encarnação, só naquele instante presente, a gente perde muito uma história. É por isso que Emmanuel vai dizer que a gente enxerga apenas no curto espaço dos 60 segundos. E se a gente observa determinadas coisas, fica mais interrogações do que realmente, né, certezas. E a gente, às vezes, se questiona, mas por quê? Quando, na verdade, o processo pedagógico da vida, ele se dá numa dimensão mais macro. Se você vai para a escola, tem um projeto pedagógico que vai ser trabalhado e que os alunos que se inserem ali nesse espaço de ensino-aprendizagem, eles vão estar tendo contato constantemente. As provas, os deveres e tudo mais são ferramentas de todos, oferecidas a todos. Não é a X nem a Y, não é porque o aluno tal é desse. Não. É um momento comum de aprendizado. Isso, às vezes, nos tira como que essa pretensão de significarmos. Às vezes tem experiências que aparentemente deram errado, mas são elas que vão nos ajudar a construir bases dentro de nós para que o nosso espírito ele consiga elevar-se em determinado sentido, em determinados departamentos da alma. Não somente o sucesso, mas também o fracasso. Às vezes a figura dos nãos nos auxiliam muito mais do que os sims. E ajustando esse campo de expectativas, que efetivamente o espírito ele vai tendo condições de utilizar da fé e alcançar essa fé sincera e verdadeira.
que ela faculta a paciência que sabe esperar. Ela faculta a paciência que sabe esperar. Porque a gente vai tirando a pretensão das circunstâncias e vai colocando os nossos objetivos em outros pontos. Ao invés de falar assim, olha, tem que dar tudo certo. Senhor, olha, eu só espero, mesmo quando der errado, não deixar de fazer a coisa certa. Que o meu compromisso não seja com aparentemente o sucesso, mas seja verdadeiramente com a minha consciência tranquila. Porque quando a gente estabelece no lugar certo essa certeza, nós vamos encontrando meios para que mesmo as experiências mais difíceis, elas passem a significar de outro modo. Porque tudo é questão de expectativa. E é por isso que Paulo de Tarso, por exemplo, é uma das pessoas que mais cresce em matéria de fé dentro do Evangelho. Alguém que estava fanático, fé cega, e ele é chamado a rearticular o seu olhar sobre a experiência terrena. E ele cresce muito em matéria de fé. E ele consegue superar grandes desafios. Mas por quê? O que aconteceu na experiência de Paulo que, de certa forma, potencializou o processo de aprendizagem dele? É porque ele estabeleceu como meta, olha, Jesus, aconteça o que acontecer, o que eu mais desejo é me manter fiel àquilo que propusestes a cada um de nós. Ele estabeleceu esse compromisso. Esse foi a base do pensamento paulino. Eu estou disposto a lembrar-me da fidelidade que eu estou fazendo contigo. Só que ele, em algumas experiências, ele foi frustrado. Porque quando começou os objetivos a debandar um pouquinho para outras esferas de ação, ele sentiu já, vamos dizer assim, o baque da vida. Um exemplo foi quando ele foi pregar em Atenas. O problema dele foi a expectativa, porque Emmanuel vai nos ajudar a perceber. O Paulo, ele cultiva uma expectativa muito grande. Eu penso assim, todo mundo lá é inteligente, berço da cultura, vai dar tudo certo, vai ser extraordinário, vai ser incrível. E aí, coitado, foi o pior lugar que ele passou. E assim, só não foi mais ruim porque teve uma pessoa que ficou com dó dele e falou assim, não, você pode, né, vou te ajudar aí, né, eu vi que não deu certo seu negócio aqui, mas eu vou te dar uma mãozinha para você não ficar ao léu, né, à mercê de tudo. E aí, naquele momento, foi uma experiência decisiva para que ele pudesse retomar o objetivo central, a meta aonde ele deveria depositar a confiança. Porque é justamente na renovação do compromisso que a fé ela vai se tornando essa força capaz de nos facultar a paciência que sabe esperar. Porque tem determinadas almas que vivem expiações, provações desafiadoras, mas porque alcançaram essa compreensão, aprenderam uma coisa chamada entrega, elas definitivamente conseguiram encontrar mais segurança nas experiências. E por isso, se você conversa com elas, a gente às vezes fica chocado, porque são almas que elas não te transmitem, apesar de todas as dificuldades vividas, uma energia de desesperança, uma energia de tristeza, mas antes nos faz revisitar o próprio sentido da vida e pensar, meu Deus, cadê também a minha força? E por isso, Kardec ele vai continuar e diz assim, a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então, o que acontece? Se você erra um pouquinho na construção
desses objetivos, dessas metas a serem alcançadas, porque muitas vezes a vida não nos corresponde, a gente tenta se utilizar por causa dessa fragilidade que a gente experimenta por causa da quebra de expectativa. Muita gente se utiliza da violência para tentar compensar as coisas. Não deu certo desse jeito, vai dar certo desse. A gente acaba porque a vida não nos respondeu da forma que gostaríamos, então a gente resolve fazer o serviço com as nossas próprias mãos. E a gente esquece que, na verdade, a fé é a gente se tornando mais consciente de que a gente trabalha com Deus e com as pessoas. Com Deus, porque Ele gere a vida, gerencia todas as coisas. E as pessoas, porque a nossa vida, ela também perpassa o livre-arbítrio dos outros. Isso é desafiador. Às vezes, um sonho nosso está relacionado ao que o outro pode fazer ou deixar de fazer. E aí, às vezes, se a gente concentra o controle nas nossas mãos, o que a gente faz? Não, mas o outro está atrapalhando, então a gente vai lá e tenta tirar ele da reta porque ele não está colaborando com o nosso objetivo. É só a gente observar Jesus para a gente perceber a forma que ele tratou Judas. Podia ser muito diferente a história. Podia ser bastante diferente a história. Mas o Judas tinha um plano. E ele tinha muita fé nesse plano. A ilusão do discípulo. Boa nova. Bebeto, Humberto de Campos, nos ajuda a entender o que aconteceu com Judas. Ele tinha um outro projeto. Ele tinha outras metas. E aí deu zebra. Porque Jesus tinha um plano e ele tinha outro. Só que Judas não... O problema de Judas não era nutrir outros planos. O problema de Judas é nunca ter conversado com Jesus para falar: o que você acha desse plano? Será que a gente segue ele ou segue o seu? Ele não falou. Ele agiu em silêncio. E aí deu zebra. Só que Jesus é tão extraordinário que ele sabia todos os movimentos de Judas. Então, Judas ia aqui, ia ali, e Jesus... Eu sei o que está acontecendo, rapaz. Mas a paciência, que sabe esperar. Jesus, porque ele tinha em mente que ele veio cumprir a vontade divina, ele fala assim: olha, eu vou ter que ter paciência e eu vou ter que assumir nesse momento a responsabilidade, porque o outro não está cooperando. Mas ele não desistiu de Judas. Então, é muito curioso como Jesus faz isso, porque ele dá inúmeros toques. Ele não deixa de dar aquele toquezinho, mas ele não se vale da violência para, de certa forma, conseguir alcançar o objetivo que ele tinha quando aparentemente as coisas não estavam indo do jeito que ele gostaria. Porque Jesus esteve subordinado ao nosso livre-arbítrio. É uma realidade. A partir do momento que Deus resolveu criar outros seres, ele se dispôs a suportar o livre-arbítrio de cada um também. De tal modo que a gente vai ter espaço de ação. E isso é desafiador quando a gente pensa na fé. Porque se a gente pensar, né, Emmanuel, ele vai dizer que o Cristo confiava na criatura humana. Só que se for olhar o que aconteceu, né, já dava para desanimar. Porque assim, Jesus foi punido com o pior criminoso da Terra e assim, é difícil de explicar. Qualquer história que você tentar criar assim, uma pessoa vai lá e fala: não, isso é ficção, não dá para ser verdade. Não é possível. Não, a quantidade de gente curada, o que ele trazia, a forma que agia, era impossível conceber, porque ele nunca destratou ninguém. Mas ele nunca perdeu os objetivos que tinha em vista. Então, Judas, ele articula ali no silêncio. Faz um trenzinho daqui, outro dali. E Jesus tinha noção perfeita
Jesus auriu essa paciência que sabe esperar. A calma na luta, diz Kardec, é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A pessoa violenta é aquela que, de certa forma, ela não conseguiu lidar com a necessidade de espera da vida. E ela está tentando, do seu jeito, resolver as circunstâncias. Só que essa postura denota fraqueza. Porque a fortaleza é quem sabe esperar. Quem suporta o peso do tempo. Quem aprende a trabalhar com confiança. Porque quem está mais fraco quer resolver os trem tudo na força. Então a gente vai aprendendo a construir essa fé sincera e verdadeira a partir da compreensão da lei divina. E é por isso que Kardec, já estou caminhando aqui para a gente terminar, ele diz assim: cumpre não confundir a fé com presunção. E é justamente a discussão que a gente está. O que seria presunção? A pessoa que acha que o que ela decide é, de certa forma, mais importante, é a última palavra que deve ser considerada na vida. Isso é presunção. Porque a pessoa que perdeu medidas, a pessoa que perde medidas, ela fica presunçosa. Porque ela não escuta mais ninguém. Ela, de certa forma, não tem mais discernimento. E falar com ela fica muito difícil. O que aconteceu com Judas? Presunção. O que levou a trair ele? A trair Jesus? Presunção. Porque ele achou, Judas considerou, pera, o meu projeto é melhor. Ele não se abriu para ouvir. E Jesus deu um monte de alerta. Ele poderia falar, uai, mas será que é eu mesmo que vou negar, né? Fala mais assim, né? O que você acha que vai acontecer, né? Vamos debater aqui. E é isso um dos grandes detalhes que mostra essa cegueira, porque a gente deixa de pedir opinião divina. O presunçoso nunca vai perguntar a ninguém. Ele sempre vai fazer por conta própria. E aí ele se ferra. E a fé sincera, ela nos ajuda a entender o quê? Olha, às vezes para alcançar essa lucidez que a fé nos proporciona, muitas vezes nos ajuda a entender que a gente vai precisar de determinadas pessoas, de determinados corações. E por abrir os nossos olhos para perceber a importância dos outros, a gente lembra da humildade. A fé verdadeira se conjuga à humildade. Porque a gente vai entendendo, olha, não estou sozinho. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio, porque ele está disposto a ouvir. Ele não é aquela pessoa assim que tampa os olhos e fala assim, vai ser do meu jeito e pronto. Do contrário. É aquela pessoa que tem paciência para escutar o que os outros estão falando, mas ela não perde a direção. Às vezes ajusta melhor o objetivo quando escuta o outro. Mas a presunção é um problema que às vezes a gente enfrenta e pode ser agravado quando a gente entra no processo obsessivo. A fé presunçosa, né, ela é um sinal de que uma pessoa não está bem. A presunção é menos fé do que o orgulho. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, em síntese, quando a gente pensa na fé como mãe da esperança, como genitora dessa esperança, a gente precisa pensar
nessa fé calcada na lei divina, nessa fé entendida na parceria entre Deus e a criatura, nessa fé como diálogo entre Deus e criatura. Quando a gente aprende não simplesmente a se planejar na matéria, mas quando a gente se sente consciente em espírito, porque a gente passa a entender o valor das experiências, é construindo um novo referencial, um novo ponto de vista, que a gente vai alcançando bases muito mais seguras, para que a gente possa ter uma experiência mais significativa e as pessoas não sejam vistas como problemas. Porque a partir do momento que a gente perceber os outros como problemas, talvez isso seja um dos termômetros que a gente está com mais presunção do que fé. A fé verdadeira nos ajuda a compreender o nosso caminho, mas não nos faculta jamais força para impor o nosso caminho sobre a vida dos outros. A gente vai tendo humildade para compreender sucesso e fracasso. Nenhum nem outro são melhores. São sempre lições da vida. Claro que o fracasso é mais difícil de lidar. Claro que a perda e não o ganho, eles são mais difíceis de lidar. Que a gente sempre anseia o melhor, que é natural. Mas articular essa confiança para além do referencial humano é o que a gente faz para caminhar na Terra com mais esperança, porque a gente sabe que o dia é ruim. A gente vive a noite difícil e amanhã quem traz é Deus, no dizer de Emmanuel. A gente passa pela prova apertada e quem muitas vezes costura ali a solução é a providência divina. Porque Deus, ele tem um compromisso, gerenciar a criação. E tudo que ele faz, todas as coisas que ele articula, ele sempre vai articular para gerar ordem e felicidade. É o compromisso que ele fez. A gente dá as linhas tortas e ele escreve certo. Em tudo que a gente faz, há sempre a providência falando assim, olha, né, esses são os elementos que está me dando para construir? Beleza, pode deixar que eu vou fazer o melhor. E essa é a grande confiança que a gente pode ter. Essa é a nossa imensa esperança. Obrigado pela paciência, pela misericórdia. Que Deus os abençoe pela bondade de nos acolher aqui. Deixa eu só mudar aqui. Nós te agradecemos por essas palavras que veio, né, a cada um de nós, aos nossos corações. As pessoas estão aqui, não estão nem piscando, nem respirando, né, porque foram ensinamentos profundos. Então, pode fazer a prece, né, que é à vontade. Vamos orar. Divino Mestre amigo, nós estamos aqui nesse momento para fazer a nossa prece. Prece para agradecer. Às vezes a gente se mostra tão ingrato, a gente só quer agradecer na hora que os nossos objetivos são alcançados. E às vezes a gente acaba sendo injusto com o teu coração, Senhor. Sendo injusto com a sua presença. Nunca dormiste sobre as nossas lágrimas e nunca ignorastes os nossos apelos. Sempre se fizestes conosco. Sempre se fizestes conosco. Até mesmo nas horas que a gente errar, antes da gente cair, estava lá nos ajudando. Na hora que a gente caiu, estava nos ajudando. E depois de cada experiência. Obrigado pela fidelidade desse compromisso que tens conosco, em nos assistir diariamente com o desejo de nos levantar para as lutas de cada dia. Que nós possamos igualmente estarmos nos colocando de forma mais consciente na nossa experiência reencarnatória. Às vezes a vida não está do jeito que a gente gostaria. Talvez as perspectivas
da encarnação que nós sonharíamos fossem outras. O que gostaríamos de solicitar é que nos ensine interiormente a entender o bem por trás dos supostos males da vida, a olhar além das aparências, a perceber o que nos chama para aprender em cada mínimo detalhe, e que o nosso compromisso de cada dia se renove no anseio incessante de não abrirmos mão de estar mais perto do teu coração. Que seja esse sentimento profundo que nos alimente a cada manhã, para que a gente possa abraçar a peleja, o trabalho, o dever e a responsabilidade com alegria, nos construindo com mais serenidade e segurança, porque em verdade é quando a gente se dispõe a compartilhar contigo e a construir contigo, que a gente vai construindo as bases reais da felicidade em nós. Jesus, bem sabemos que oras por nós todos os dias. Não tem faltado um dia. Também tem orado em favor de todos os nossos irmãos, os que a gente consegue lembrar na prece e aqueles que também não. O Senhor ora em favor dos que te abençoam, tanto quanto também daqueles que ainda te amaldiçoam. E nós te agradecemos por isso. Nós desejamos de todo o coração te pedir que nos ensine a colaborar mais com a vida, a reclamar um pouquinho menos, ter mais humildade, menos presunção, para lidar com as experiências e com as pessoas, para construir uma jornada cada vez mais lúcida, em que a gente se sinta seguro e paciente para seguir em frente. Cuida, Senhor, de todos nós, e que a gente possa também aprender a cuidar do Senhor, oferecendo o melhor da nossa alma sempre. Que assim seja. Nós agradecemos aos irmãos que estão nos assistindo no YouTube. Muito obrigada. Aproveite e se inscreva aí para nos fortalecer nessa mídia, né? Agradecemos os irmãos lá da cidade de Goiás, o Grupo Espírita Chico Xavier, de Taquaral, de Goiás, do Culto do Evangelho, aos irmãos aqui da cidade de Itaberaí, do Centro Espírita Vicente Paulo, Centro Espírita Allan Kardec, do Centro Espírita Anjo Ismael, a todos os espíritas do Estado de Goiás, em nome da Federação Espírita do Estado de Goiás, muito obrigada, Vitor, por essa noite, por estar conosco, por essas palavras que nos ensinam, que nos inspiram a estarmos melhorando. Uma boa noite, muito obrigada.